Na última rodada, nosso atacante mitou e salvou a nossa pontuação. Nesse vídeo aqui, eu vou passar as melhores dicas por posição da rodada 12 e vou falar para vocês, com base nos dados, quem é o melhor capitão para você mitar nessa rodada aqui. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Então é para mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Estou aqui no canal, você encontra sempre muito conteúdo sobre futebol de modo geral, Cartola e Cartola Express, que é o carro-chefe aqui do canal, né? Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos também, né? E é isso, vem fazer parte da nossa família. Bom, antes de começar a falar das dicas da rodada 12, né, falar um pouquinho sobre a rodada 12, analisar, vocês sabem que nosso conteúdo aqui é um pouco diferente, os vídeos demoram um pouquinho mais, eu prometo que eu vou tentar não fazer um vídeo muito longo, né, porque acaba ficando cansativo, mas a gente passa por muitos dados para vocês, bem detalhado, para realmente ver quem são os jogadores com mais potencial. Mas antes disso, eu quero mostrar como é que foi o desempenho nosso na última rodada, né? A gente foi bem aí, acho que foi interessante a pontuação, muito por causa do Suárez, né? O Suárez mandou muito bem, a gente fez 68,89, chegou perto aí dos 70 pontos, né? A média dos cartoletas foi 51,89, então a gente ficou bem acima, ganhamos 2,61 cartoletinhas, que é muito importante, parece que não faz diferença, mas faz. E a gente cravou o capitão aqui, muito bom, a gente falou que ele tinha muito potencial para a rodada, e o cara destruiu, 2 bolas na trave, fez gol, e assim, os dados indicavam ele como o melhor capitão e deu certo, né? Claro, os dados não indicavam ele de Mosqueira, né? Mas nesse vídeo aqui acho que vai ficar bem legal a gente ver essa outra análise de qual é o melhor capitão para essa rodada aqui, para a gente tentar mitar de novo, né? E acho que foi legal que as análises bateram, né? Inclusive, assim, eu faço o nosso dossiê da rodada aqui, que eu sempre mando para vocês, com as dicas por posição, analisando os scouts, e bateu, por exemplo, o Lucas Perry, a gente falou que era o melhor goleiro para quem tivesse cartoleta, ele mandou muito bem, a gente não tinha, acabou indo com o Grando, e acabamos dando sorte que o Grando nem jogou, entrou o Lucão, a gente ainda ganhou 5 pontinhos de SG, a gente comentou do Léo Pereira, o potencial de desarmes que ele tinha, ele conseguiu 4 desarmes, o resto dos zagueiros a gente não acertou tanta coisa assim. Na lateral a gente falou do Sander, inclusive um cara comentou aqui no nosso vídeo que ele escalou o Sander por causa do nosso canal aqui, mandou muito bem, ele tinha muito potencial de desarmes, inclusive deixa aqui no comentário como é que foi a pontuação de vocês. A gente falou do Evangelista, que eu acho que ninguém deve ter comentado do potencial que ele tinha, né? E no ataque, claro, Suárez, Tiquinho, Caleri, Arthur eram jogadores com potencial, nenhum deles estourou muito, a não ser o Suárez, mas foi interessante. Então, rendeu essa análise aqui, e eu quero passar a próxima análise, né? A gente tem os confrontos aqui dessa rodada, vai ser às 4 horas da manhã que fecha o mercado, né? O primeiro jogo, Atlético Paranaense e Corinthians. Então, eu vou tentar correr para fazer uma live às 2h30, 2h45. Eu tenho um compromisso mais cedo, mas eu vou tentar fazer a live com vocês. Foi bem legal a última live nossa, né? Então, assim, em vez de ficar olhando aqui a colocação dos times, eu vou fazer uma análise diferente com vocês para passar os melhores SGs. Como vocês sabem, a gente olha bastante número, né? Então, assim, nesse dossiê que eu monto aqui, eu pego o retrospecto do time nos últimos 5 jogos, como mandante, como visitante, faço análise de gols esperados, né? Então, assim, alguns destaques aqui, essa é a tabela dos mandantes, dos últimos 5 jogos. A fase muito boa do Grêmio e do Bragantino é um destaque positivo. Claro, Botafogo, líder do campeonato, faz um jogaço contra o Palmeiras de líder e vice-líder. E destaques negativos aqui que a gente tem, o Vasco, que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum jogo, e o Curitiba e Santos também vivem uma fase bem ruim, tá? Então, esses são os primeiros pontos. Em relação ao mando de campo dos mandantes, eu quero destacar aqui o aproveitamento do Palmeiras, é um dos melhores. O Palmeiras é um time muito forte jogando em casa. No ano inteiro ainda não perdeu jogando em casa, né? Então o time está muito bem. Dá para destacar também aqui, ó, essa trinca: Atlético Paranaense, Fluminense e Grêmio. Foram movimentamentos altos, fazendo bastante gol. 3 times para ficar de olho. E mais para baixo, destaque negativo, o Vasco, que é o pior mandante do campeonato. E dos visitantes, eu destaco o Cuiabá aqui, ó, como um dos melhores visitantes do campeonato. O Cuiabá é um time curioso, né? Não ganha em casa, só ganha fora, né? Então, e vai enfrentar justamente o Vasco, que é o pior mandante. Então, um confronto pra gente ficar de olho. Atlético Mineiro também, um bom visitante, assim como o Botafogo. E de destaque negativo aqui, a gente tem o Curitiba, que joga fora de casa, também vem muito mal, jogando fora. E o Corinthians aqui, que é um péssimo visitante, né? Acabou ganhando do Santos aí em péssima fase, mas teve ruim o desempenho dele como visitante, né? Esse é o XG, para quem não conhece lá, expectativa de gol. Eu falei no último vídeo, isso daqui é o número de chances criadas pelo time, né? Então, quanto mais chances o time cria, mais chance ele tem de fazer gol, né? Então vamos lá analisar rapidinho, eu vou passar os melhores SGs e depois vou para dicas por posição. Não esquece de deixar o like aqui, quem já conhece o nosso conteúdo. Quem não conhece, vê se você curte e depois deixa o like, tá? E ó, no final, o melhor capitão, hein? Vamos lá. Então aqui dos confrontos,
Vou destacar os melhores SGs primeiro. Primeiro, Fluminense, acho que tem um potencial de SG bem legal, tá? É um time que cede pouca chance de gol, tá sendo meio arame liso, não tá criando muita chance de gol, né? Mas também não tá cedendo. Enfrenta um Bahia que tem muita dificuldade de criar e vai estar super desfalcado, né? Sem Everaldo, sem Ademir, sem Jacaré, que já tá fora há um tempo, sem Biel também, então boa chance de SG pro Fluminense. Vale lembrar que o Bahia tá 3 jogos, se eu não me engano, como visitante, sem fazer gol, tá? Outro SG que eu acho interessante pra rodada é aqui, ó, tem um match também, de Atlético Paranaense e Corinthians. Falando que o Atlético Paranaense é um bom mandante, o Corinthians é um péssimo visitante, o Corinthians cria pouca chance de gol, tá? É um time que finaliza muito pouco, a gente vai ver nos dados. O Atlético Paranaense é um time que cede pouca chance de gol, então um time muito bom pra rodada, tá? Descendo mais aqui, 2 CS que eu acho interessante. O do Bragantino que tá 3 jogos sem tomar gol em casa, tá muito bem. Enfrenta o Goiás, que é um dos times que menos cria chance de gol. Só não cria menos chance do que o Curitiba, né? Que é o pior ataque da competição, um time que não cria chance de gol. Já é um SG um pouco mais ousado, porque o Grêmio é um time que tá cedendo muito espaço, né? A gente viu no último jogo contra o América Mineiro, acabou perdendo o SG. Então, assim, eu destacaria como os 3 melhores: Atlético Paranaense, Fluminense e Bragantino. Depois o Grêmio, e aí jogos que eu acho que são de poucos gols, acho que Cruzeiro e São Paulo pode ser um jogo de poucos gols. Cruzeiro que tá 4 jogos sem fazer gol em casa, e acho que o jogo entre Vasco e Cuiabá tende a ser de poucos gols, tá? Cuiabá talvez seja um pouquinho favorito, como a gente viu aí um bom visitante, enfrentando um mau mandante, né? Mas, enfim, dos outros confrontos, acho que potencial de gol pro Fluminense, pro Palmeiras, acho que o confronto entre Palmeiras e Botafogo tende a ser para ambos marcam, né? Atlético Paranaense também tem potencial de gols. Jogo entre Santos e Flamengo muito confuso aqui. E os dois times estão muito bem aqui. O Fortaleza é um ótimo mandante, o Galo é um ótimo visitante. Então vamos fazer um confronto bem equilibrado, assim. Então, assim, potencial de gol muito alto para Grêmio, Bragantino e Fluminense, de SG para Atlético Paranaense, Fluminense, Bragantino e Grêmio correndo por fora, tá? Então, esse é o panorama da rodada. Vamos agora para as dicas por posição, né? Deixa eu vir aqui no Cartola, vou vender todos os jogos do meu time aqui, que era da minha rodada, né? Deixa eu tirar o meu desempenho aqui e a gente vai escalando por posição, né? Vamos lá, vou começar aqui no goleiro. Deixa eu vender todo mundo. E a gente vai lá para o nosso dossiê da rodada para a gente ver como é que tá, né? Então, descendo aqui, esse é o mapa de scout, né? O mapa que a gente olha. Eu gosto de olhar muito esses números aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Que é o quê? Esse FD Gol aqui que tá aparecendo na tela para vocês é quantas finalizações o time demora até fazer gol. Então, por exemplo, o Vasco demora 23 finalizações até fazer um gol. Isso porque nos últimos 4 jogos que ele foi mandante, ele só fez um gol e finalizou 23 vezes, né? Então, é isso que eu tô mostrando, a dificuldade do time fazer gol. A gente quer goleiro que, tipo, o time demora uns 4, 5 finalizações para, se o goleiro perder o FG, ele tenha bastante potencial, né? Então, assim, para dar uma resumida, pra gente não ficar tão extenso no conteúdo, os times que têm essa característica são o Vasco, o Bahia e o Cruzeiro, tá? Principalmente. Então, assim, a gente tem aqui como destaque o Walter, goleiro do Cuiabá, é um ótimo nome. O goleiro do Fluminense, o Fábio, né, jogando contra o Bahia, é um ótimo nome. E o Rafael do São Paulo pode ser esses nomes para defesa. Pensando nos goleiros para SG, além do próprio Walter e do Fábio, que eu acho que são bons para SG, eu acho que dá para destacar também aqui o goleiro do Bragantino, né? Não sei se vai ser o Cleiton, se vai ser o Lucão. Enfrenta o time do Goiás, que tá tendo um FD gol aí de 5, então pode ser que faça umas 4 defesas, é interessante. Com o potencial de SG cresce bastante. O Bento do Atlético Paranaense, o Corinthians está aqui com 6,5 até fazer um gol, só que ele finaliza pouco. Prova disso foi o jogo contra o Santos, né? Que finalizou apenas 2 vezes além dos gols. Com potencial de SG, acho que é um nome interessante, tá? Então, assim, indo aqui para a página do Cartola, eu acho que os goleiros interessantes que a gente tem, o melhor que eu vejo para a rodada, assim como eu falei do Lucas Perry na última, eu acho que é o Fábio do Fluminense. Não sei se a gente vai ter cartoleta para ele, vamos ficar de olho. Eu gosto bastante do Bento também, do Atlético Paranaense, como eu comentei para vocês aqui. Descendo mais os goleiros um pouquinho mais baratos que a gente tem o Rafael também para defesas. De goleiros mais baratos a gente tem o Walter, eu acho que é um nome legal, o Cleiton do Bragantino e o goleiro do Grêmio, que tem o potencial de SG. O time do Curitiba a gente tem que finalizar muito pouco, tá? Então é um SG muito parecido com o da última rodada. Se perder, tem muita chance de ir mal, tá? Então vamos lá. Nosso goleiro, por enquanto, vai ser o Walter. Precisa de bem pouquinho para valorizar. Vamos apostar contra o Vasco. Talvez a gente faça uma estratégia de negativo aqui, que é interessante, tá? Tô querendo apostar em goleiros mais para defesa. Vamos aqui para zagueiro. Zagueiro, eu quero mostrar para vocês a página do Cartola FC Brasil aqui, que eu sempre trago. Porque assim, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tá difícil demais escalar zagueiro, pessoal. O SG tá bem complicado. Se a gente pegar os últimos zagueiros que foram bem, ó, o Eduardo Santos fez gol, Bruno Melo fez gol, Danilo Avelar fez gol,
o Titi foi o primeiro que foi bem sem gol. Mesmo assim, teve SG. Então, assim, dificilmente quando o zagueiro perde SG, não faz gol, ele tá passando ali de 2, 3 pontos. Tá bem difícil, tá? Então, assim, o que a gente vai focar? Em zagueiros com potencial de SG e potencial na bola aérea, tá? Vamos lá. Eu quero selecionar algum para mostrar para vocês aqui. Vamos filtrar pela média. A gente tem, claro, o Cuesta, o Gomes do Palmeiras, que é um nome interessante, o Nino. E cadê o Gomes aqui? O Murilo pode ser que volte nessa rodada, é um nome interessante para a gente ficar de olho. Gustavo Gomes. E para desarme, assim, eu acho que aí tudo bem, esse vale, eu vou mostrar para vocês por que esse vale, o Kahneman do Grêmio, tá? Então vamos lá. O Cuesta enfrenta o Palmeiras, é um zagueiro muito regular, mas é um jogo difícil, tá? Então, assim, eu tô colocando o Cuesta aqui nas nossas indicações por ser um zagueiro regular, mas tem um jogo difícil contra o Palmeiras. O Nino já acho que tem um grande potencial para rodada, tá? É um cara que o time do Bahia tá fazendo alguns desarmes, a gente viu aqui o Brits fazendo desarmes, o Moledo fazendo alguns desarmes, o Joaquim também. Ele é um cara que em casa já tem seus gols, né? 2 gols, uma finalização na trave. Então o Nino é um cara muito interessante para a rodada que vai estar no nosso time, tá? O segundo nome ali que eu filtrei é o do Gustavo Gomes do Palmeiras, tá? É um cara interessante, acho que o Murilo seria até melhor se for pro jogo, né? A gente vê o Botafogo cedendo algumas bolas aéreas, Bruno Melo fez gol, né? O Léo Pereira fez 2 gols de cabeça, o Gabriel Xavier conseguiu algumas finalizações. É um nome mais ousado, porque o potencial de SG é complicado nesse jogo, né? E a gente tem o Kahneman aqui, o Kahneman acho que vale bastante, apesar de não ter um grande potencial ofensivo, porque o Kahneman tá desarmando demais, né? 23 desarmes em 8 jogos, né? Então, assim, é uma média de quase 3 desarmes por jogo. O duro é que, assim, ele vai tomar um amarelo, são 6 amarelos em 8 jogos. Mas com leve potencial de SG, essa característica dos desarmes, é interessante você pensar aqui no Kahneman, tá? Alguns outros zagueiros que a gente tem aqui, com menos potencial. Arboleda, né, mais pensando na regularidade, o Cruzeiro vem fazendo poucos gols, assim. Descendo mais aqui, a gente tem alguns zagueiros do Atlético Paranaense. O duro é que o Pedro Henrique não tá provável, por isso que eu não tô indicando ele aqui. Thiago Heleno e Zé Ivaldo não dá para confiar, tá? São 2 zagueiros muito ruins de cartola. Mas o Corinthians cede pontos para zagueiro, né? Então, se o Pedro Henrique principalmente ficar provável, a gente vai pensar em escalar ele, tá? E acho que ficaria por isso. Talvez um Léo Pereira aqui pela questão dos desarmes, mas já não gosto tanto, tá? Então, vamos ficar com esses zagueiros que eu falei. Eu vou escalar o Kahneman, tá? Eu acho que eu não vou ter nenhum outro SG do Grêmio. Então, eu quero tentar pegar um SG do Grêmio, é um cara que tá desarmando legal, vamos escalar ele no nosso time aqui. Vamos ver, se o Murilo pintar o Gomes, pode ser que a gente mude para eles, tá? Vamos para os laterais aqui. Para os laterais, eu já falei para vocês que eu gosto de olhar o footstats, ver a perda de posse de bola. Tá chegando no ataque, no meio no ataque aí, que eu sei que é a parte que vocês ficam mais animados. E aí lá a gente vai falar dos melhores capitães, porque, claro, na defesa é mais difícil, os jogadores fazem menos pontos, né? Eu falei para vocês, eu gosto de olhar o Joga 10 News aqui, né, na questão dos desarmes. Foi justamente aí que a gente viu o potencial que tinha o Sander, né? Olhando esse confronto. O jogador que perde posse de bola enfrentando um lateral que desarma, né? Então vamos lá, eu vou tentar passar aqui os confrontos rápido, comentando algumas coisas. Guilherme Biro cede muitos desarmes, o Gabriel Inocente foi muito bem na última rodada. O problema é que a gente não vai ter o Fernando, que se lesionou. O lateral esquerdo do Atlético Paranaense vai ser o Vinícius Cauê, tá? Então, difícil, você pode apostar nele, mas aqui, enfim, não é um cara que a gente conhece os dados, né? Aqui do Fluminense, no último jogo, o Mike teve 5 desarmes e o Zé Rafael jogando ali do lado direito, meio de volante, mas mais pro lado direito, conseguiu 7 desarmes, acho que foi o jogador que mais desarmou na rodada. E nessa rodada aqui a gente vai ter o Lima e o Samuel Xavier, né? Lima eu vou falar daqui a pouco no meio de campo, mas aqui nos laterais eu quero indicar o Samuel Xavier para vocês, tá? Nome interessante, esse Kaique perde muita posse de bola, o Cauli também, tá? Então, Samuel Xavier acho que é interessante. Do lado do Bahia teria o Rian, mas assim, sem potencial de SG é difícil. No time do Fortaleza, o Pikachu sai de muitos desarmes. A gente viu na última rodada aí o Marlon desarmando. O problema é que o Arana não é aquele cara desarmador, né? Seria mais o Rubens. Mas tudo bem, fica por aí uma ressalva aí, né? Então até agora a gente tá com o Samuel Xavier aqui. Descendo um pouquinho mais. Claro, o Marlon é um cara que você escala e fica tranquilo com ele, né? Um cara que tá sempre fazendo 5 desarmes, mesmo que outro time não cede. Nesse caso ele vai enfrentar o Wellington Rato, que até cede alguma perda de posse de bola. Do lado do São Paulo aqui, a gente tem o Caio Paulista enfrentando o Wesley. Do outro lado, o Rafinha enfrentando o Bruno Rodrigues e Matheus Vital, tá? Médio aí. O Caio Paulista não é um cara tão desarmador. Talvez eu pensaria num Rafinha aqui pelos desarmes, tá? Aqui nesse jogo entre Palmeiras e Botafogo, aí sim, é desarme a rodo, tá? A gente tem o Arthur que perde muita posse de bola. No último jogo, o Acevedo, a gente tinha comentado, né? Quem jogasse pro lado esquerdo tinha muito potencial de desarmar o Arthur. Ele perde muita posse de bola e enfrenta o Hugo, que é um cara muito desarmador. O Cuesta pode pegar algumas rebarbas aí também, tá? Então, o Hugo é uma ótima indicação.
E o Piquerez, né? O Júnior Santos é um cara que perde muita posse de bola, né? No último jogo, o Riquelme do Cuiabá fez 5 desarmes. Então, o Piquerez é um nome legal, tá? Então, Piquerez e Hugo bem acima. Aí, nossas indicações. Do lado do Grêmio, o Curitiba não tá cedendo desarmes. No último, o René e o Bustos, que são desarmadores, não conseguiram desarmar. O Reinaldo e o João Pedro não são esses laterais desarmadores, eu não indicaria nenhum dois para desarmes. Eu gosto do Reinaldo pela participação ofensiva, assim como o Samuel Xavier, tá? Descendo um pouco mais aqui, a gente tem o Gabriel Inocêncio e o Ayrton Lucas. Tanto o Santos como o Flamengo são times que perdem muita posse de bola, né? O Wesley é uma máquina de ceder desarme, o Juninho Capixaba foi muito bem na última. Agora a gente tem o Gabriel Inocêncio e as pontas do Santos a gente conhece, né? Então, Ayrton Lucas é um nome legal, tá? Do Bragantino aqui, tem o Juninho Capixaba, o Wesley não tá cedendo muito desarme, né? Ele cedia mais com o Vinícius e quando o Palácios era titular. Tem que ver se o Palácios for titular, o Juninho Capixaba cresce bastante, tá? Descendo mais aqui, Inter e América Mineiro também não é um confronto muito para desarmes. Nem Pedro Henrique, nem Johnny cedem muito. Everaldo e Manuel Martins também não estão cedendo grande coisa. Aqui em Vasco e Cuiabá, a gente tem alguma coisinha aqui pro Pumita, tá? Enfrentando aí o Jonathan Cafu, pode ser que ceda alguma coisa, mas também não indicaria, tá? E eu esqueci de falar aqui, no confronto entre Bragantino e Goiás, a gente passou, de novo o Sander tem bastante potencial, tá? Enfrentando o Henry Mosqueira, é um cara que perde muita posse de bola, a gente comentou do Léo Pereira, deu super certo, né? Então, fazendo um resumo para vocês, claro que o Marlon é um nome muito interessante, eu não vou colocar ele nessa rodada, enfrentando o São Paulo, mas claro que é um nome bom, ele também tá bem caro. Eu quero postar em dois laterais mais ofensivos, o Samuel Xavier aqui, que é um cara que agride bastante, e eu tô indo entre o Juninho Capixaba e o Piquerez do Palmeiras, tá? Como eu não tô com nenhum SG ainda do time do Bragantino, eu vou com o Juninho Capixaba, tá? Mas pode ser que a gente mude com o Piquerez, vamos ver como é que vai ficar. Aqui para baixo, para quem tiver sem cartoleta, tem o Hugo, que é um nome interessante, e você pode apostar aí no Vinícius Cauê, né? Torcer que ele seja um cara desarmador e ele vai ter potencial contra o Biro, né? Enfim, vamos agora para o nosso meio de campo. Eu vou voltar aqui para o nosso dossiê da rodada, né? Que acho que é interessante, a gente tem bastante informação para passar de meias, tá? Então aqui a gente tem os scouts que os times cedem para meio de campo, né? Então a gente vê brilhando aqui o Vasco, então a gente já destaca o Sobral, né? Depois eu vou dar uma olhadinha nesses jogadores. Então a gente destaca aqui o Sobral. O Flamengo tá cedendo muita perda de posse de bola, né? Tá cedendo muito ponto, sempre para volantes. Então eu vou destacar o Dodge aqui, um nome interessante. O Goiás também tá cedendo bastante pontos aqui, 100% de recorrência. E a gente tem o Lucas Evangelista que tá voando baixo, mais um nome interessante. O Palmeiras e o Botafogo cedem 100%, eu achei interessante, não tinha essa noção. Então a gente vai dar uma olhadinha em Veiga e Eduardo. O Grêmio cede, mas aí a gente não tem ninguém no Curitiba que conquiste muito. No América Mineiro cedendo, o Inter talvez um Johnny aí, mas eu também não vou pensar ele para olhar. No Cuiabá também o Vasco não está conseguindo conquistar muita coisa, uma regularidade não muito grande. Descendo aqui a gente tem o Santos cedendo alguma coisa, talvez um Curitiba, mas é que começa a ficar mais rodado. O Grêmio aqui pode ter um Bitelo, Cristaldo, a gente vai olhar, tá? Então ali para a página do Cartola FC Brasil, para a gente pegar esses meias que eu comentei, né? Vamos filtrar aqui por meio de campo. Vamos lá, deixa eu colocar só nos prováveis, que não atrapalha a gente, né? Vamos lá. Então, assim, falei que eu ia pegar o Veiga, vou pegar o Lima e o Tassiano que se enfrentam e tem um confronto interessante. Fernando Sobral, Cristaldo, Vidia Sante foi muito bem, Lucas Evangelista e Bitela, e a gente vai dar uma olhadinha rápida nele. E o Eduardo que eu comentei, né? Então vamos lá dar uma olhadinha rapidinho em cada um. O Veiga jogando em casa é sempre um jogador muito forte, né? Se a gente olhar que eu falei da regularidade que o Botafogo vem cedendo, Denilson foi muito bem nos desarmes, Fernando Sobral também. Aqui o Alex Santana fez gol, né? E o Hugo Moura também fez alguns desarmes. O time do Goiás, o Diego foi muito bem, assistência do Zé Ricardo. Everton Ribeiro deu assistência. E aqui do Bahia, aqui foi o único jogo que não teve participação para jogador contra o Botafogo, né? Então, assim, não era uma coisa que eu tinha muito na mente. Você vê que para atacantes, tanto o Palmeiras como o Botafogo não cedem. Mas por esse fato de o Botafogo estar cedendo e por o Veiga conquistar bastante, é um cara muito bom em casa, acho que é um nome legal, provavelmente vai estar no nosso time. Eu falei do Lima e do Tassiano aqui, nem Bahia, nem Fluminense são times que cedem muitos pontos para meias de participação ofensiva, né? Mas como eu disse, o Fluminense é um time que em casa tem potencial sempre de gerar muito jogo, né? O Lima é um cara muito regular em casa, e a gente falou, né, no último jogo o Zé Rafael fez 6 desarmes, né? Então Lima vai jogar numa posição parecida ali, nesse meio de campo do Bahia que cede bastante desarmes, mesmo que ele não tiver potencial de participação em gol, eu acho que ele é um nome legal para desarmar, tá na média básica do Lima, e o Tassiano pela regularidade dele, né? Se a gente olhar aqui o Fernando Sobral, e aí eu mostro a regularidade do Vasco, ó, Arrascaeta 13.3, Morelli fez gol, a gente chegou até a indicar o Palácios, né?
Descendo mais aqui, o Pulgar também foi bem, o Gerson. Do Santos, Lucas Lima deu assistência. No Bahia, o Tassiano foi muito bem. E aqui o Gabriel Menino. Então, tem uma regularidade. O Fernando Sobral é um cara muito participativo nesse time do Cuiabá. O Vasco vem numa fase muito ruim. O Cuiabá jogando bem fora. É um nome interessante pra gente ficar de olho, tá? Aí a gente vem com a triplicada aí do Grêmio, né? Cristaldo, Bitelo e Vidia Sante. Vidia Sante, pra quem tá sem cartoleta, é um nome legal. Ele fez um jogo interessante aí contra o time do... Deixa eu achar o Vidia Sante aqui. Vidia Sante fez um jogo legal, já tem 2 gols. É um cara que desarma bastante. Mas, claro, eu prefiro ainda Cristaldo e Bitelo. Eu já falei que eu prefiro o Cristaldo porque ele é mais participativo ofensivamente, né? No último jogo fez 3.4 contra 3.3 do Bitelo. O pessoal até ficou naquela, tipo, o Bitelo ia fazer o gol, né? Eu realmente acho que foi gol contra. Quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham, se foi gol contra ou não, né? Enfim, foi curioso isso daí, né? Eu prefiro um pouco mais o Cristaldo, mas o Bitelo tem mais minutagem, né? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu tirar também o Cristaldo. Eu falei que são nomes interessantes, eu prefiro um pouco mais do Cristaldo. Aqui eu vejo um nome muito legal para a rodada, tá? O Lucas Evangelista. O Goiás, ó, Marlon Gomes, 6.1 finalização na trave. Alisson, gol. E o Pablo Maia, gol, 11 pontos. Aqui, Everton Ribeiro fez 11.3. No Bahia, o Tassiano fez 6. E no Inter, o Carlos De Pena fez gol também, 7.9, tá? Então, tá tendo uma regularidade. E a fase do Lucas Evangelista é inacreditável, né? Ó, desde a rodada 6, são 6 rodadas seguidas, que ele não baixa de 5 pontos. Então, corredor de bola parada, tá jogando muita bola, eu gosto muito dele. Acho que o Matheus Fernandes corre mais por fora, tá? No Palmeiras, eu vi, realmente tem uma regularidade, mas é muito mais para desarme, tá? Não tanto com participação em gol. E aí não é muito perfil do Eduardo, tá? Para finalizar aqui, a gente... Ah, não, esse é o Kahneman que eu já tinha falado. Então vamos voltar aqui pra gente escalar nosso meio, depois passar para ataque e falar aí do melhor capitão para rodada com mais potencial, né? Então deixa eu subir lá para escalar nosso meio de campo. Vamos ver como é que vai ficar as cartoletas também, se a gente vai precisar mudar alguma coisa. A princípio eu vou com Veiga, tá? Eu vou com Lima, acho que é um cara que tá bom para valorizar. E eu acho que tem muito potencial de desarmar. E eu vou fazer essa apostinha ousada aqui no Lucas Evangelista, que tá vendo um grande momento, tá? Acho que para quem quiser poupar mais cartoleta, o Fernando Sobral também é um ótimo nome aqui, por exemplo, no lugar do Lima. Ou um Cristaldo pode ser um nome muito bom para rodada, tá? Eu acho que nessa rodada a gente tem uns 5, 6 meias muito fortes, tá? Vamos ver. Se a gente não tiver cartoleta, o Veiga talvez esteja sacado também. Meio tá muito em aberto, tá? E vamos finalmente pro nosso ataque aí. E que imitada que deu o Luizito Soares, né? E vocês vão ver que o pistoleiro aí tem de novo um potencial muito bom para a rodada. Vamos por mesma análise aí dos atacantes. Qual é o time que mais cede gol para atacante? Participação em gol para atacante, Eduardo? É o Curitiba. Então, o Soares de novo. No outro jogo, a América Mineira era o time que mais cedia, com 11. Aí agora o América Mineiro, claro, vai jogar em casa, então a gente não coloca ele na análise. O Curitiba é o time que mais cede. Quem vai enfrentar o Curitiba? O Grêmio, né? Então, mais uma vez, um nome muito forte para a rodada, o Luizito Soares. Outro nome que eu gosto aqui, aí tem o Internacional. Eu dei uma filtrada aqui para vocês. O Boi Bandido tá vendo um momento ruim. E o Internacional, tipo, tem 8 participações em gol aqui cedidas, mas é lá no começo. Então, mais recentemente, esse potencial não tá tão grande assim, tá? Então, não vou ler o Boi Bandido. O Flamengo cede muito. A gente viu no último jogo aí o Mosqueira mitando, né? O Alejandro fez gol. Então, Marcos Leonardo pode ser uma aposta mais ousada. O Cruzeiro tá cedendo, eu vou mostrar para vocês. O Caleri pode ser um nome legal. Então, Soares, Caleri, Marcos Leonardo. Aí o Bahia cedendo, e com o potencial ofensivo que o Fluminense tem. O Cano é um nome muito bom para a rodada, tá? A gente vai conversar um pouco dele. 4 nomes. Descendo mais aqui, América Mineiro, você pode até pensar em um Pedro Henrique, mas eles não são muito regulares. E aí vem 2 para a gente fechar os nossos 6 nomes aqui e dar uma aprofundada e ver qual é o melhor capitão de verdade. A gente tem o Corinthians cedendo 100%, então todos os jogos um atacante passou de 5 pontos contra o Corinthians, 4 participações em gol. E tem o Santos também aqui na raspa do tacho. O resto já fica mais ousado, por exemplo, o Goiás, que muita gente está pensando aí, só em 3 dos 5 jogos que cedeu mais de 5 pontos. Você pode apostar no Henry Mosqueira, mas eu acho que é mais ousado, tá? Então, vamos lá, vou pegar os 6 melhores que eu falei aqui, pelo Cartão FC Brasil, finalizar a análise desses atacantes e passar qual que é o melhor capitão para a rodada, né? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no Soares, no Vitor Roque, que eu comentei, no Caleri, no Gabigol, cadê o Marcos Leonardo? No Marcos Leonardo. E quem que era o outro que eu comentei? Faltou um nome aqui. Faltou um nome. Quem que era o último nome que eu comentei aqui? O Cano. É que o Cano tá com a média ruim, né? Keno, cadê o Cano aqui, Jesus? E o Cano. Vamos dar uma olhadinha nesses nomes aqui.
e a gente vê qual que tem mais potencial. Bom, primeiro, Suárez, inacreditável, assim, 3 jogos seguidos aqui, passando de 12 pontos. É um cara muito bom de bola. Precisa ficar de olho nas notícias. Agora sim o joelho pode preocupar, porque são jogos seguidos aí, né? Então a gente tem que ficar de olho se ele vai realmente pro jogo, se não vai ser poupado. Mas olha isso, no último jogo contra o Curitiba, Rony, Dudu e Arthur destruíram, assim, um mar de pontos para atacante. Jonathan Cafu, assistência. Aqui, todos os atacantes foram bem, todos passaram de 8 pontos do Atlético Paranaense, e era clássico. Biel mitou contra o Curitiba, e contra o Flamengo, Pedro e Gabigol fizeram gols, tá? Então, cedendo muito ponto para atacante, realmente, Curitiba, por isso o Suárez é um ótimo nome, tá? Vitor Roque é o segundo nome que eu gosto bastante para a rodada. O Vitor Roque, nos últimos 4 jogos dele, tem 3 gols e uma assistência. E como eu falei, o Corinthians, todos os jogos, está cedendo mais de 5 pontos para atacante. Pô, no último jogo não fez gol. Foi o único que não teve gol de atacante no jogo contra o Santos, né? O Santos viu uma fase muito ruim. Mesmo assim, o Mendonça fez 5,6, tá? Então, muito bom para a rodada, tá? O Vitor Roque, de novo, fase muito boa, enfrentando um time que é muito ruim como visitante, tá? A gente tem aqui o Caleri, eu vou comentar depois, porque primeiro eu vou falar do Cano, tá? O Cano tem potencial grande aí, o Fluminense de participação em gol, é um time que fica muito com a posse de bola, tá sendo meio aramilizo, mas tem potencial grande. E é interessante aqui que o time do Bahia, ó, o Galhardo não conseguiu fazer nada, mas tirando esse, no resto, ó, Pedro Henrique deu uma assistência, Wanderson gol, Mendonça, gol e assistência, Ângelo, gol e 11,3, David Washington, gol e finalização na trave. Contra o Vasco, Gabriel Peck passou de 5 pontos, e o Eduardo Sacha 9,2 aqui, então tem uma regularidade. É um pouco mais ousado porque o Cano não tá vivendo um grande momento, né? Ele não fez nenhum gol jogando como mandante, o Cano, inacreditável esse ano, essa fase que o Cano vem vivendo. A gente tem o Marcos Leonardo, a gente sabe da fase que o Flamengo tá vivendo aí como 4-0 agora, mas é mais ousado. A gente tem o Gabigol, o Santos tem cedido ponto para o atacante, né? Yuri Alberto, Luiz Adriano, só o Palmeiras que não conseguiu fazer gol com o atacante, mas foi um clássico mais pegado, né? A gente sabe que o Gabigol, lei do ex, aí é Carrasco do Santos, pode ser um nome legal, tá? Para finalizar aqui, a gente tem o Caleri, que é um nome interessante para a rodada, pelo que o Cruzeiro vem cedendo, ó. Gol do Lucero, gol do Daverson, gol do Hulk, tudo centroavante. Gol do Cano e aqui gol do Ângelo, que não é centroavante, mas muitos gols de centroavante. Então, Caleri é um nome legal para a rodada. E Tiquinho Soares e Arthur, pessoal, assim, os números indicam que eles não têm, tipo, os adversários deles, inclusive Arthur e Tiquinho Soares se enfrentam, o adversário não cede muito, né? Palmeiras e Botafogo vivem grandes momentos. Mas, claro, são jogadores muito bom de cartola, né? Geram sempre muito scout. O Arthur até indica um pouquinho mais, porque ele costuma participar mais do jogo, né? O Tiquinho depende mais do gol e acho que, claro, se sair gol, tem muito potencial que seja do Tiquinho, né? No Botafogo, mas é mais ousado. Hulk também tem um jogo muito difícil contra o Fortaleza. Então, eu ficaria assim, Suárez vai estar no meu time, Vitor Roque vai estar no meu time. A terceira vaga, eu estou muito em dúvida entre Cano e Gabigol, e acho que corre por fora Marcos Leonardo e o Caleri, tá? Por enquanto, pela fase aí que o Cano vem vivendo dentro de casa aqui, eu vou fazer uma apostinha no Gabigol, tá? Mas vamos ver na live amanhã se a gente mantém ou se a gente puxa para um Cano. E aí, se for pro jogo, né? Eu falei, tem que ver essa questão das cartoletas, do joelho dele. Mas se for pro jogo, vocês viram que o cara que tem mais potencial, de novo, o cara que enfrenta a pior defesa, que toma mais gol de atacante, que tá vivendo um grande momento aí, finaliza muito bem, muito apurado, é ele, né? O pistoleiro Luizito Soares vai ser nosso capitão para a rodada. Eu indicaria ele para vocês também, tá? Vamos ver se a gente faz algumas mudanças amanhã na live. Mas para mim, o melhor capitão. Acho que o Vitor Roque é um nome legal, que muita gente não vai estar pensando. O Cano eu já vejo mais atrás do Vitor Roque, por exemplo, tá? E aí, sei lá, aposto mais ousado, você poderia ir num veio, mas aí é bem mais difícil, tá, pessoal? Eu ficaria mesmo entre Soares. Eu sei que muita gente vai escalar o Cano de capitão, mas eu gosto até mais do Vitor Roque, pode ser um capitão mais ousado para quem quiser se diferenciar, tá? E de técnico aqui, claro, os técnicos que eu gosto muito aqui, a gente tem Fernando Diniz, um nome muito interessante para a rodada, o próprio Renato Gaúcho é interessante, a gente tem o Pedro Caixinha, muito bom. Para quem está sem cartoleta, que é o nosso caso aqui, a gente ficou com essas opções. Eu vou escalar o Antônio Oliveira, que é o técnico mais baratinho aqui. Como eu disse, o Cuiabá é o melhor aproveitamento de visitante, o Vasco é o pior aproveitamento de mandante, então tem esse match, pouca cartoleta para a gente escalar aqui o nosso técnico, escalamos eles, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, a gente está gostando de fazer esses vídeos mais longos, acho que vocês têm gostado também, tem dado esse feedback pra gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Como eu falei, deixa o like que ajuda demais, tá? E quem é novo, se inscreve no canal.
É isso, pessoal. Fica de olho na live, vamos tentar fazer sim, apesar da correria, mas vamos tentar fazer. Até o próximo vídeo. Falou!